Não coincidentemente, hoje houve uma operação da Polícia Federal para prender foragidos do 8 de janeiro. Gente que ainda não teve o mandado cumprido, gente que quebrou a tornozeleira eletrônica, estava sendo monitorado e quebrou a tornozeleira eletrônica, portanto vai voltar à cadeia. O fato é que hoje houve mais uma etapa da operação, que é uma operação contínua feita pela Polícia Federal desde os atentados do dia 8 de janeiro. Por que é que eu disse que não coincidentemente, aparentemente, aconteceu essa operação da Polícia Federal hoje? Porque ontem a presidente da CCJ, da Câmara dos Deputados, a CCJ é tida como a comissão mais importante do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, porque é dali que partem, é o primeiro passo dos projetos que vão desenrolar a pauta da Câmara. E ou a presidente da CCJ tem essa possibilidade de, é claro, a partir de uma negociação, de acordo com partidos políticos, de privilegiar um assunto em detrimento de outro, né? Pautas do governo, pautas dos próprios parlamentares. E na semana passada, nós entrevistamos lá na Jovem Pan, mano, a Carol de Tone. Semana passada ou essa semana? Não, hoje é quinta. Ou foi segunda ou foi finalzinho da semana passada. E ela disse durante a entrevista que estava sendo muito pressionada a dar vazão a um projeto de anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. Pressionada. Por quem ela não disse. Forças ocultas. Exatamente. Mas muita gente que acha que as condenações são indevidas, que as penas são altas demais para os supostos crimes cometidos, etc e tal, e vamos ver, mas não é hora, não está maduro, e no final das contas, 2, 3 dias depois, ela escolheu o deputado Rodrigo Valadares, bolsonarista, do União Brasil, de Sergipe, para ser o relator de um projeto que prevê a anistia dos vândalos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Esse deputado que está aí na tela tem histórico público de participação em manifestações em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Também é autor e principal articulador de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que exige que medidas judiciais contra parlamentares tenham aprovação prévia da mesa diretora da Câmara ou do Senado. A gente tem visto, por exemplo, não é, mano, Vinícius, operações que são realizadas contra um determinado parlamentar. E aí tem lá um mandado de busca e apreensão num gabinete da Câmara. Então, qualquer medida judicial, qual é a ideia dele, né? Que não é só dele, mas é representada por ele. Qualquer medida judicial que envolva alguém que tem mandato parlamentar tenha de ser comunicada antes à respectiva casa e não só comunicada, aprovado, fala, pode ir, né? Tá liberado. Se não liberar, não vai. Mais ou menos isso. É a chamada PEC da blindagem, né? Ele foi escolhido para a função após a deputada Sâmia Bonfim deixar a relatoria do projeto. Ela tinha sido escolhida em 2023, mas não foi do PSOL, né? Por razões óbvias, não foi reconduzida para a vaga na CCJ e deixou a relatoria. A deputada Carol de Tone, que é do PL de Santa Catarina, defendeu a aprovação da anistia e a possibilidade de incluir o ex-presidente Bolsonaro nesse projeto. Oficialmente, dizem que o Bolsonaro não quer ser incluído nesse projeto. Sou inocente, não tenho por que ser anistiado. É supostamente... Eu digo supostamente porque ninguém ouviu isso da boca dele. Supostamente o argumento que ele apresenta para dizer o seguinte: anistiem os peixes pequenos. Eu cuido de mim mesmo. Nos bastidores, parlamentares de oposição têm dito que um apoio à proposta poderá definir qual será o candidato apoiado pelos oposicionistas na sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. Tem isso, né? O Arthur Lira tem ali um conjunto de parlamentares, um deles vai representá-lo na eleição do ano que vem para a presidência da Câmara, e os bolsonaristas têm colocado como condição para apoiar em massa esse escolhido, o apoio do escolhido a uma eventual... Se compromete com a anistia, se o candidato falar sim, passa a receber apoio do PL. Se ele vacilar... Aí, e dizem que o próprio Valdemar tem atuado nesse sentido. São outros 500. Mano, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Enfim,
parece surreal, né? Mas está acontecendo. Suco de Brasil, né? Está acontecendo. Você sabe que tinha um projeto antes de anistia para casos de envolvimento, nesses casos de delação, né? Que era defendido antes pelo PT, pela esquerda. Apresentado pelo Vadir Damos, que hoje é secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça. Portanto, membro do governo Lula. Ex-integrante da OAB, advogado. Exatamente. E o objetivo ali na época era beneficiar as pessoas ligadas a os escândalos da Operação Lava Jato. Então, as pessoas que foram sendo atingidas no âmbito das investigações, que eram muito mais ligadas ao campo do presidente Lula, seriam as beneficiadas pela anistia. Agora, os ventos mudam e o jogo mudou. Aqueles que defendiam a anistia agora são contra, aqueles que eram contra agora são a favor. É a chamada, quem gosta de futebol já ouviu essa expressão, trocação, né? Não tem a trocação? Quando é ataque aqui, ataque lá, ataque aqui, ataque lá. É o contra-ataque. Que é o duplo padrão típico da política tribalista que tomou conta do Brasil, né? Essa polarização que vale muito mais quem é do meu time e quem é meu adversário, do que, de fato, o mérito das propostas, o mérito do que está sendo investigado. A gente está vendo isso também na situação das rachadinhas, né? Rachadinha antes para as pessoas ligadas ao governo Lula, quando eram investigadas no contexto da família Bolsonaro, eram o fim do mundo, que precisavam ser punidas. E para os bolsonaristas era nada demais, passa um pano aqui. Agora a gente viu nessa semana o caso do Janones, a situação foi invertida. Os bolsonaristas estão, meu Deus, como uma rachadinha vai ficar impune? E os petistas e as pessoas ligadas ao campo do governo Lula agora estão, não, mas isso aí, na verdade... O relator, a gente falou disso aqui ontem, o relator foi o deputado Guilherme Boulos, né, que usou o argumento, e aí engula quem quiser, né? Já que não puniram lá, não podemos punir aqui. O eleitor já sabia. Não me meça pela sua régua, não é isso? Enfim, mais ou menos por aí. Eu acho que esse tipo de situação que mostra com muita clareza esses dois casos, que na prática as posições dos grupos políticos variam nos projetos de acordo com as próprias conveniências e interesses imediatos, e não com o que, de fato, o mérito dos projetos diz respeito ao futuro do país. Eu acho que esse é o tipo de situação que explica de forma muito cristalina o porquê há um descrédito tão grande do sistema político brasileiro. Porque o mérito das propostas, o que seria o conteúdo do debate, de fato, não importa. O que importa é só o interesse imediato para conquistar mais poder para o seu time e prejudicar o time adversário. E geralmente, né, Vinícius, quando tem alguma coisa antipática que o Congresso quer aprovar, alguma coisa que os beneficia, eles tentam de alguma maneira fazer com que isso passe sem que as pessoas percebam, né? Ou por meio do tal do jabuti, né? Como a gente costuma dizer, ou numa votação que acontece num determinado período do ano e que as pessoas estão um pouco mais desconectadas, como tradicional, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Você quer ver o que acontece na Câmara Municipal de São Paulo? Você precisa acompanhar só uma semana do trabalho deles, que é a semana que antecede o Natal. Se você acompanhar esses 5 dias, está feito o serviço, né? Mas eu estou dizendo isso aqui, Vinícius, porque dessa vez aqui não tem disfarce. Tá tudo, olha, mais claro do que isso aqui, impossível. A proposta diz o seguinte, ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. Ou seja, eles pegam desde o cara que fez o Pix para pagar o lanche, até o sujeito que vandalizou nas redes sociais, até a velhinha que mostrou a bunda na sala do Alexandre de Moraes. A anistia valeria para possíveis delitos ocorridos entre 30 de outubro de 2022, não coincidentemente o domingo do segundo turno, até a data de entrada em vigor da eventual lei.
O benefício não poderá ser concedido para tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e crimes contra a vida. Poderá, porém, alcançar multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum a pessoas físicas e jurídicas em decorrência de manifestações antidemocráticas. Ou seja, está mais claro, né, do que quase tudo que foi discutido aqui no país. E eles deram jeito de pegar todo mundo. Né? Assim, vamos botar todo mundo na barca e salvar... Ninguém fica para trás, não tem? Não é? Você lembra, né? O presidente falava isso na época da pandemia. Ninguém fica para trás. Aqui, de fato... O trem da alegria é para tudo. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Eu ia falar do Capitão Nascimento, que tem aquela frase, né? Não vai subir ninguém. Nesse caso aqui, assim, vai subir todo mundo. Pô, Todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora. E Rafa, eu acho que isso é um recado para nós, né? Para todo cidadão aí, pagador de imposto, que às vezes fica se degladiando em redes sociais, às vezes com um parente, com um amigo que você gosta, porque tá cada vez mais difícil você defender um ponto apenas por uma ideologia política. Se você de fato acha que essas pessoas não devem ser anistiadas, excelente. Mas você vai ter que tomar essa posição, independentemente se esse jogo tiver ou não um contra-ataque. Se você apoia a anistia dessas pessoas, legal, você vai ter que defender isso quando aquelas personagens que estiverem ali não forem personagens do seu campo político também. Porque senão o seu desejo, o seu querer, a sua análise, ela vai estar a favor dos ventos, né? E isso é muito ruim, isso é muito frágil. Isso tira a credibilidade de qualquer opinião. Eu acho, Rafa, que a pessoa que tem a capacidade de mudar de opinião não é uma pessoa fraca, ao contrário, é uma pessoa forte, isso é importante. Agora, a velocidade em que essa mudança de opinião acontece, isso diz muito. Você não troca, você não vota no Lula em um mês e no Bolsonaro no outro. Não tem sentido lógico nisso. Olha o Ciro Nogueira aí, hein? Não, mas aí eu falei sentido lógico, né? Tem algumas coisas na política brasileira que se a gente buscar racionalidade, a gente não vai encontrar. A gente vai morrer tentando e a gente não vai encontrar. Isso de ser a favor ou contra um projeto, assim, e a sua opinião mudar de acordo com o personagem que está ali sendo beneficiado ou não por aquele projeto, não é uma peculiaridade da política brasileira. Outro dia a gente estava aqui com o Urian Fancelli e a gente estava falando justamente sobre Benjamin Netanyahu, que antes dessa guerra envolvendo Israel e Hamas, estava tentando emplacar lá na política de Israel uma medida para esvaziar o sistema jurídico do país. Ele, Netanyahu, quando era oposição, foi frontalmente contra essa medida. E agora ele, posição, ali ocupando o cargo que ocupa atualmente, a principal figura política de Israel, se tornou a favor dessa medida. É algo muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui, no sentido de você ser a favor ou contra, dependendo da sua posição, de onde você está. Acontece que na política brasileira, esse tipo de manchete, ela se repete com tanta frequência que acaba cansando a população. A gente para de dar importância para coisas que são extremamente relevantes. E aí a gente, infelizmente, esquece muito rapidamente o nome desses personagens que estão aí decidindo o futuro importante de pessoas e, portanto, da nossa sociedade, também com muita facilidade. Isso é uma pena, porque, infelizmente, boa parte das pessoas com quem eu convivo já não se lembram mais em quem votou para deputado, seja federal, estadual, sequer um vereador. E são essas pessoas que tomam essas decisões que a gente está comentando aqui agora, Rafa. É isso aí. Olha, a Operação Lesa Pátria de hoje, deixa eu pegar o dado aqui, a Operação Lesa Pátria prendeu, cadê o número aqui? 49 pessoas até agora à noite, começo da noite. Eu digo até agora à noite porque ainda tinha mandado para ser cumprido, gente sendo procurada. Tem 160 foragidos ainda para serem presos por causa dos atos. É essa gente aqui que pode receber a anistia do Congresso Nacional. E 60 pessoas fugiram para a Argentina. A principal rota dos vândalos fugitivos é a Argentina. Correram para o Milei? Correram para o Milei. Mas, como é que é? Viva a liberdade. Como é que ele fala? Viva la libertad, carajo! É isso. Mas você sabe que eu acho que tem um outro elemento que é importante de destacar sobre como no Brasil a gente tem esse costume de fazer a lei ser de faz de conta, né? Porque do ponto de vista do mérito, o que significa conceder a anistia para essas pessoas que cometeram crimes? Significa dizer que, olha, de verdade, a lei não vale.
Na hora que a lei tem que ser aplicada, a gente faz um grande acordo com o Supremo, com tudo, né? Com o Congresso, com tudo. Com o Congresso, com tudo. E a lei não vale. E isso, enfim, é algo que nos atrasa. Um dos motivos do Brasil não ser um país próspero é o fato de que não temos o império da lei. Nós temos o império da conveniência. Isso é um pacto que acaba abarcando todas as nossas elites em todas as dimensões, do setor privado, do setor público, do judiciário, do executivo e do legislativo. Na hora que o calo aperta e a lei iria punir algum aliado, rapidamente as forças políticas e empresariais, enfim, todas as forças sociais rapidamente se acomodam para fazer com que a lei não valha. E, enfim, como levar esse país a sério desse jeito? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.